Vamos falar um pouco do preço da gasolina. E aí eu venho com uma notícia que assusta ainda mais. Subiu pela 7ª semana consecutiva, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Quando a gente imagina que não dê mais para aqueles números mudarem, né, naquelas placas que tem na entrada do posto de combustível, vai lá e sobe. De acordo com a última análise do IBGE, a gasolina é a principal responsável pela alta na inflação no último mês. A gente vai chamar o Anthony Wells, que vai trazer mais informações para a gente agora. Olá a todos. A Agência Nacional do Petróleo verificou o preço da gasolina em mais de 4.000 postos de combustíveis espalhados pelo país e concluiu que hoje o preço médio do litro da gasolina nas bombas brasileiras é de R$ 6,08. Para vocês terem uma ideia, a gasolina iniciou o ano de 2021 sendo vendida a R$ 4,57. Em setembro do ano passado, por exemplo, o combustível era comercializado a R$ 4,36. Ou seja, houve um aumento de 33% nos últimos 9 meses e de quase 40% no período de um ano. Esta elevação está bem acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que é de quase 10%. De acordo com a última análise do IBGE, órgão responsável pelo IPCA, considerada a inflação oficial do país, a gasolina é a principal responsável pela alta na inflação no último mês. De São Paulo, Anthony Wells. Valeu, Anthony. Obrigado pelas informações. E a gente separou uma arte para poder detalhar para vocês melhor o preço dos combustíveis. Vamos acompanhar então, porque o preço médio do litro da gasolina está em R$ 6,076, uma diferença de 0,017 em relação à semana anterior. A alta, então, foi de 0,28% no combustível. A Agência Nacional do Petróleo ainda identificou um aumento no custo médio do litro de diesel, que passou de R$ 4,659 para R$ 4,709, uma alta então de 1,07%. Já o etanol variou então de R$ 4,653 para R$ 4,704, uma alta então um pouquinho mais de 1,09%. Vou conversar com a Raquel Landim, que vai nos ajudar a entender esses aumentos. 7ª semana consecutiva aí para o aumento da gasolina. Raquel Landim, seja muito bem-vinda. A gente está começando a não ver mais uma luz no fim do túnel, né? Porque você espera que, acima de R$ 7,00 está bom já, né? Eu acho que não tem como ser maior do que isso. Aí vem mais um aumento, e é claro que isso vai variando de estado para estado. Mas o que tem feito o preço dos combustíveis subir tanto desse jeito e por tantas semanas consecutivas? Boa noite, Evandro. Um prazer estar aqui com você. Olha, o preço da gasolina ele varia conforme 2 indicadores: preço do petróleo no mercado internacional e o câmbio. O real ontem fechou em alta, já está em 5,38. O dólar, fechou em R$ 5,38. Isso, obviamente, vai puxando o preço para cima. Na economia, nenhuma alta é infindável. Chega um momento em que as pessoas simplesmente deixam de consumir. Para muita gente está difícil gastar mais de R$ 300 na hora de abastecer o carro. A questão central, Evandro, é que está todo mundo em busca de um culpado. Nesta semana nós assistimos os políticos, os deputados no Congresso, chamarem o presidente da Petrobras, questionarem a estatal, mas a Petrobras é uma empresa de capital misto, ela não pode deixar de repassar os preços. Na visão do presidente Jair Bolsonaro, os culpados são os governadores, por conta do ICMS, que não sobe, mas segundo ele aí tá elevado em relação ao custo, ao preço total da gasolina. O fato é, o Brasil precisa de mais estabilidade, porque se estivermos mais estabilidade e o câmbio voltar um pouco, volta também o preço da gasolina, Evandro. Raquel, até peço que você já fique no jeito aí, porque nós vamos conversar agora, falar sobre esse assunto com o Renato Veloni, economista e professor de macroeconomia do IBMEC aqui em São Paulo.
Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo nesta noite. A Raquel Landim já trouxe alguns dos motivos aqui para a gente, mas diz que todo aumento tem um fim, então tem uma luz aí. Mas a gente viu também o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que a política de preços da Petrobras não está muito clara, que isso precisa ser investigado de uma forma mais profunda e que eles precisam tentar, entre aspas, corrigir possíveis erros nisso. O senhor vê esses possíveis erros ou quais seriam os problemas nessa política que faz com que o consumidor tome susto atrás de susto ao tentar abastecer o veículo? E eu falo tentar porque encher o tanque está difícil agora. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, na verdade, assim, a gente tem esse susto, né, semana após semana, e isso é fruto de uma decisão, né? É uma política de preços que nós, sociedade, escolhemos. Então, diante de várias propostas, né, de arranjos de política de preço que se podia adotar, a gente adotou aquela em que sempre que ou a taxa de câmbio ou o preço do barril do petróleo tiver oscilação, seja para cima ou para baixo, a gente vai reajustar, né? A Petrobras vai reajustar aí imediatamente, depois de 1, 2 semanas, essa diferença já aparece para a gente na bomba. Então, esse é um dos modelos possíveis, é um modelo que foi discutido, aí, inclusive, no período aí eleitoral, né, e a sociedade, enfim, determinou e votou por um projeto, né, de condução aí de estatais dessa forma. Então, digamos que é o preço que a gente tem a pagar. E é um modelo muito prejudicial nesse momento de tanta instabilidade, inclusive em falas das principais autoridades do país? Aqui, Evandro, é difícil a gente dizer prejudicial, tá? Porque a gente não tem um modelo perfeito. Tá? Então, seja o modelo que a gente quiser adotar, assim, tem como a gente criticar. Tá? Então, aqui que é o problema. Aqui, o que seria um outro tipo de modelo, né, de preços, de política de preços da Petrobras que poderia ser adotado, é um que o Brasil já adotou por mais de 2 décadas, outros países também adotam, que é gerenciar o preço, né, o preço utilizado aqui internamente, e utilizar um preço médio de cotação do petróleo e de cotação, né, do real. Então, colocar um exemplo aqui prático, digamos que o preço aí do petróleo esteja variando já em reais entre R$500 e R$1.000. Aí depois ele cai de novo para 500, aí depois volta a ser R$1.000. Então, nesse cenário, a Petrobras poderia ter a opção de trabalhar com o preço de R$750, que é um preço médio, e ao longo de todo esse período, vários trimestres, 1 ano e meio, trabalhar com esse preço médio, e ao longo de um grande período aí, ela teria como resultado, como lucratividade, a mesma lucratividade que teria se tivesse ali praticado, né, os seus preços segundo o ponto a ponto do mercado. Né? Então, a gente não tem nesse modelo uma destruição de valor da companhia no médio e longo prazo, e a gente teria aí nesse cenário uma grande qualidade, um grande benefício para a sociedade brasileira e para os empresários principalmente, né? Que é o benefício de ter a previsibilidade dos seus custos. Como foi comentado aqui na reportagem, não faz muito tempo, né, a gasolina estava R$4,50. Depois, imagina, eu fecho um contrato por 1 ano de transportes com algum cliente meu, e aí agora a gasolina está R$7, eu faço o quê? Então, empresário com prejuízo, demissão, né, de funcionários, tem todo um arranjo que se desfaz, né, nesse cenário. Agora, assim, né, esse modelo seria favorável para a sociedade, mas, por outro lado, seria desfavorável para o investidor de curto prazo ali que está comprando a ação da Petrobras para vender na semana seguinte, no mês seguinte, no trimestre seguinte. Para esse cara, assim, ele vai sentir o valor da cotação de resultado da Petrobras muito mais volátil. Então, isso não vai interessar para ele, ele seria o lado perdedor dessa decisão. Tá? Então, professor, não tem o perfeito, a gente tem que escolher qual a benesse e qual o custo que a gente vai querer assumir para a gente, sociedade. Vamos continuar falando dessa imperfeição então, né? Já que a perfeição não é possível. Raquel Landim.
Professor, o senhor coloca como se fosse uma decisão entre beneficiar a população brasileira e beneficiar o acionista da Petrobras, mas não é bem assim. É impossível para a Petrobras prever aí durante 1 ano e meio para onde vai o preço do petróleo e do câmbio. Qualquer um de nós dois que soubesse isso estaria rico. Esse modelo que o senhor sugeriu já foi adotado no governo Dilma Rousseff e a Petrobras quase quebrou. O senhor acha que a Petrobras deveria voltar para esse modelo? Olha, não há uma sugestão aqui de que volte para esse modelo. A ideia aqui é que esse é um modelo possível, tá? E ele não foi só praticado no governo Dilma, mas por mais de uma década aqui no Brasil e funcionou. Agora, o ponto aqui é fazer uma boa gestão desse modelo, né? Então, é garantir que ao longo do tempo, então a gente não vai conseguir prever o futuro para estabelecer o preço médio agora. Mas depois de trabalhar um mês, 2 meses, 4 meses, com um patamar muito diferente, é só reajustar nos próximos 3, 4 meses seguintes e vai se fazendo aí esse ajuste, calibrando isso trimestre a trimestre, e é possível fazer uma boa gestão adequada. Assim como nos preços livres de mercado também, né? Se uma empresa ela faz aí uma avaliação de marketing equivocada e coloca preços errados em seus produtos, ela vai ter prejuízo. Então, aqui a gente está falando da qualidade da gestão dessa política e não da política em si. A política em si, se bem gerenciada, ela funciona como funcionou no Brasil por tanto tempo e funciona em tantos outros lugares por tanto tempo. Então, ela é viável. Mas como é que uma empresa estatal impede que essa política seja capturada por uma gestão política, por governos que queiram aí subsidiar o preço da gasolina para conseguir voto? Aqui não sei se seria essa ideia do conseguir voto, né? Esse seria um dos problemas de uma má gestão de preços, né? Quando a gente administra o preço, a gente sempre está deixando ali uma abertura para fazer uma má gestão, né? Agora, falando aqui de uma boa gestão de preços, é plenamente possível que a gente faça isso. E aí, como no exemplo matemático que foi colocado, a gente tem no final aí de um semestre, 1 ano, 1 ano e meio, o resultado da companhia é exatamente o mesmo. Tá? Então, a gente não tem destruição de valor, a gente não tem redução de capacidade de investimento, não tem nada disso, a gente tem simplesmente um setor da sociedade que estaria bancando essa volatilidade, né? Que seria a empresa, a Petrobras, teria aí o seu lucro trimestral numa volatilidade gigantesca e, por outro lado, empresários e a sociedade como um todo vivendo numa certa estabilidade maior. Professor, Cássio Zeiman lá em Brasília também tem pergunta. Cássius, é contigo. Professor, eu vou mais na área política. Até a Raquel trouxe alguns elementos, como o preço do barril do petróleo, também a questão da desvalorização da moeda, do real, alta do dólar, enfim, são diversos fatores que influenciam no preço dos combustíveis. Mas em relação ao cenário político, toda essa tensão que tem entre os poderes, isso também acaba influenciando o mercado financeiro, essa falta de previsibilidade, essa falta de estabilidade também acaba interferindo no preço no final da bomba? Sem dúvida. Sem dúvida, porque assim, se a gente pegar todos os indicadores econômicos, né, de acompanhamento de saúde financeira de um país, de uma economia, se a gente acompanhar fielmente tudo isso, a gente iria ver que era para a taxa de câmbio hoje ser mais ou menos 4,50, né, no máximo 4,70. Então, todo o adicional que a gente tem aí acima desses 4,50, 4,60, é instabilidade política, né? Não tem outra explicação. Então, assim, quanto mais instabilidade política a gente tem, mais o investidor fica com receio. Ao ficar com receio, ele escolhe jogar um outro jogo, um jogo menos arriscado em um outro país, né? Então, assim, dólares fogem do Brasil e a cotação fica mais cara. Ao ficar mais cara, né, todo produto fica mais caro, todo produto importado, e o combustível é um deles, que é um dos que mais pesam, e agora o impacto está sendo aí repassado direto, quase que online. Então tem um componente político muito grande no preço que a gente enxerga na bomba hoje.
Professor Raquel Amorim do Rio agora. Obrigada, Evandro. Professor Renato, eu sei que é difícil fazer uma previsão nesse momento, mas diante de todo esse cenário, você vê mais chances, não é cravando, vê mais chances de que no final do ano os combustíveis estejam mais baratos ou mais caros? Olha, pergunta que tem tudo para me comprometer, hein? Não, aqui, assim, é lógico, depende de mil fatores, né? É impossível cravar, mas eu apostaria mais em uma certa estabilidade em torno desse patamar bem elevado, tá? Por que estabilidade? Porque macroeconomicamente a gente imagina que o valor aí do petróleo é um valor que deve ficar aí razoavelmente estável. Ele ficou muito baixo no período da crise, da pandemia, e agora ele retornou um patamar simplesmente que é o patamar médio que ele esteve em 2018 inteiro, 2019 inteiro. Então, assim, ele já recuperou, já está onde está na normalidade dele, né? O outro indicador, que é a taxa de câmbio, quer dizer, a taxa de câmbio ela está muito pressionada por causa de uma instabilidade política, mas assim, não é a minha aposta que essa instabilidade política vai se dissipar de um dia para a noite. Eu imagino que ela vai continuar aí no nosso cenário até o final do ano, e se assim for, os preços aí, a cotação do dólar e os preços, portanto, dos combustíveis vão estar mais ou menos no lugar onde estão. Tá? Então é mais ou menos essa a minha avaliação. Agora, lógico, a cada dia a gente tem novidades, né? A coisa politicamente vai esquentando mais ou arrefecendo um pouquinho. É por isso que a gente vai ver pequenas oscilações aí até o final do ano. Mas, em geral, o patamar que está hoje é o que vai prevalecer. Tá? Era o que a gente esperava ouvir, né, Raquel? Renato Velloni, economista e professor de macroeconomia do IBMEC em São Paulo, muito obrigado por nos ajudar a entender esse cenário. Uma ótima noite para você. Ótima noite, Evandro. Obrigado, hein? Obrigado a todos aí. Até a próxima.